Gênesis capítulo 1, versículo 27, por favor. Só antes da gente ler. Qual que é a grande base, de fato, da ideologia de gênero? Trocando em miúdos, é assim. O sexo biológico que você nasce não determina quem você vai ser. Pode parecer incoerência, e é incoerência, eu vou mostrar isso aqui. Mas o que eles dizem o tempo todo é isso. Nós vamos ver aqui na Escritura, como diz Gênesis, Deus fez homem e mulher, mas eles testificam e afirmam o contrário. Não. Não tem nada a ver. A forma como você nasce é uma, o que você escolhe ser é outra. Então, isso aqui é de fato pregar o óbvio. Mas hoje em dia é necessário que nós, como cristãos, venhamos a defender aquilo que é óbvio, que tem muito a ver com a mim e com a sua fé. Então acompanhe comigo, por favor, aí. Gênesis capítulo 1, versículo 27, vai dizer assim. E Deus os criou, à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Homem e mulher. O que a Escritura vai dizer a meu e a seu respeito é que Deus nos fez à sua imagem. Somos expressões de Deus, somos iguais em valor, todavia temos funções diferentes. E eu quero corroborar com este texto aqui de Gênesis, capítulo 1, João 8,32, que é conhecido da maioria, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um versículo tão conhecido, mas na prática aqueles que de fato os conhecem detestam este versículo. Porque a verdade constantemente vai confrontar a mim e a você. E quando a verdade nos confronta e nós não gostamos, rejeitamos. E assim funciona. Basicamente, a ideologia de gênero é isso que eu disse. O seu sexo biológico não determina se você é homem ou mulher. E eles fazem, né, essa permuta, essa troca aí de sexo e gênero de forma proposital. Eu vou mostrar aqui para nos confundir. Esse é o objetivo. Confundir a todos. E o que nós vemos hoje é a negação da mais óbvia das realidades. Eles querem que nós neguemos a razão, aquilo que nós estamos vendo diante dos nossos olhos. Eles querem que nós cheguemos diante de algo notório, básico e simples e digamos, não é isso. Você sabe, né, o ser humano, ele já foi obrigado a dizer que um imperador era Deus. O homem já foi obrigado a olhar para uma estátua de madeira, de gesso e dizer, é Deus. O homem já foi obrigado a chegar diante de governos comunistas que levou a miséria em inúmeros lugares por onde ele passou e dizer, é bom. E hoje, eles querem que nós chegamos diante de um homem biológico e afirmemos, é uma mulher. Eles querem que nós cheguemos diante de uma mulher biológica com todos os seus traços biológicos de mulher e digamos, não é mulher, mas também não é homem. Não é nenhum dos dois. É o que ela quiser ser. Este é o grau de insanidade ao qual nós estamos vivendo. E são dogmas feministas, essa questão de que nós somos iguais em aptidões, em habilidades, em funções e em capacidades. E a Bíblia vai dizer que é mentira. Nós somos iguais em valor diante de Deus. Isso nós temos o mesmo valor. Homem com mulher, preto, branco, não interessa. Mas a Escritura vai dizer que algumas funções específicas para o homem, algumas funções específicas para a mulher, e nós não podemos intercambiar, trocar essas coisas. Deus nos fez para determinadas coisas, como o homem e a mulher para outras coisas. Isso não pode ser trocado. Você vai ver que, por conta dessa ideologia aqui, é que nós vemos o surgimento de pastoras. Sabia que até o ano de 1850 não havia pastoras? Aí então, por conta dessa questão de que nós somos todos iguais, em vez de eles olharem a Bíblia e aplicar à sociedade, eles olharam a sociedade e começaram a interpretar a Bíblia. Então eles disseram, mas calma aí, por que só o homem pode pregar? Por que só o homem pode pastorear? Por que só o homem pode liderar uma igreja? Nós somos iguais! E por conta disso, tem tido o surgimento de pastoras para tudo que é lá. Até apóstolo, né? Pastora, bispo, apóstolo, qualquer lugar. O feminismo, ele usa as palavras iguais justamente para confundir. Confundir a minha e a sua mente. Veja, Hitler, ele dizia que os judeus eram uma raça subalterna, que era uma raça inferior. Nós vemos que muitos brancos, Estados Unidos, vários lugares, infelizmente hoje ainda, né? Eles olham para os negros e os veem como alguém de menor valor, por conta da cor de sua pele. Tanto Hitler como esses brancos nós chamamos de racistas. E a ideologia de gênero, o feminismo, eles de fato dizem que eles defendem as pessoas contra o racismo, e então eles misturam essas coisas de forma proposital, dizendo, igualando, né, a questão da função e a questão do valor. Como eu disse, todos nós temos o mesmo valor, mas funções totalmente diferentes. Então,
se eu e você falamos assim, olha, determinada função é mais peculiar ao homem. Sabe o que nós ouvimos? Machista. Onde já se viu? A mulher é o que ela quiser ser. Servente pedreiro eu nunca vi, já viu? Tem um irmão empreiteiro na igreja lá, eu perguntei para ele essa semana. Falei, Edivaldo, quantos currículos de serventa? Não sei se existe essa palavra, né? Já apareceu para você aí? Nenhum, pastor. Eu vi essa semana um vídeo de um homem limpando um bueiro, barata passando aqui dentro, subindo, descendo na cabeça. Cadê as irmãs? Hã? Não tem, não tem. Nós estamos sendo preconceituosos de fato, dizendo que alguns serviços são peculiares ao homem e outros à mulher, ou estamos sendo bíblicos, como diz a Escritura? Homem e mulher, Deus as fez. Com funções diferentes. E com base nisso, eu quero passar 3 princípios aqui. Põe o primeiro. Ali, por favor, meu querido. Você vai ver como que defender a Bíblia é defender a lógica. A lógica. O primeiro princípio é a ideologia de gênero e o feminismo. A ideologia de gênero é uma loucura que tem a sua raiz lá no feminismo. Mary Wollstonecraft, ela dizia que nós somos iguais e que a sociedade nos torna diferente por conta dos hábitos que a sociedade nos impõe. É um absurdo. As nossas diferenças são apenas culturais. Se não houvesse essa cultura, seríamos exatamente os mesmos. É tão certo que Simone de Beauvoir, põe ele por favor os dois, Simone de Beauvoir vai dizer que nenhuma mulher nasce mulher. Judith Butler diz que a cultura e a sociedade nos tornam homens e mulheres, mediante a imposição de comportamentos e padrões heteronormativos. Traduzindo, o que elas dizem é o seguinte, olha, o ser humano, ele nasce como se fosse uma folha em branco. E ele se torna homem ou mulher, por quê? Ora, porque você, quando você faz aniversário do seu filho, você faz de super-herói. Você faz o bolo azul, você dá carrinho para ele, é só por conta disso. É porque você pega a sua menininha e faz trancinha no cabelo dela. Dá boneca para ela brincar. E veste o mundo dela de rosa. É apenas por esse motivo. Se para Karl Marx a opressão existe por conta da propriedade, para as feministas, a opressão existe por conta da sexualidade. A partir do momento que acabarmos com isso, haverá igualdade de fato e o mundo vai ser muito melhor. Suzanne Wencker, ela resumiu as doutrinas feministas dizendo que, primeiro, há uma opressão masculina. Sim, nós oprimimos as mulheres. E segundo, que nós não temos diferenças nenhuma. Sendo que Gênesis é bem claro, né? Olha, se fosse sem diferença nenhuma, Deus criava apenas um ser. Não precisava dizer homem e mulher, os criou. Mas criava apenas um ser. Mas olha a incoerência. Eles dizem assim, elas dizem assim, e daí que nasce a ideologia de gênero, você vai ver. O ser humano, ele nasce neutro, a criança nasce neutra. A sociedade impõe os valores às crianças. Aí então, quando você fala a respeito de um gay, sabe o que eles dizem? O gay nasce gay. Consegue ver a incoerência? Mas como assim? A criança nasce neutra, mas o gay é um ser, né, divino, que só ele nasce o que ele já é. O resto, todo mundo nasce neutro. Aqui, de fato, é o nascimento da ideologia de gênero, que afirma que o nosso sexo biológico não diz nada em relação àquilo que nós queremos ser. Podemos escolher ser aquilo que quisermos. E sabemos, se você vai ver alguns exemplos bem práticos de que, de fato, isso não acontece. A origem científica disso daqui está em um doutor chamado John Money. Ana Caroline Campanula, em seu livro Feminismo, Perversão e Subversão, ela vai dar este exemplo. Esse doutor, ele acreditava exatamente dessa forma, que o ser humano nasce neutro, que a sociedade impõe seus valores. E então, ele teve um caso onde nasceu um par de gêmeos, 2 meninos, e eles foram fazer, se não me engano, operação de fimose, não sei da circuncisão antiga, né, a fimose, e o médico, em um dos procedimentos lá, queimou o pênis de um dos bebês, de um dos meninos, a ponto de ter que amputar o bebê, o pênis do bebê. A mãe ficou desesperada, a família ficou desesperada. Então ele pegou aquilo ali e disse, olha, é isso aqui que eu preciso para provar a minha tese. Qual tese? Olha, de que o ser humano nasce neutro e que ele pode ser o que ele quiser. Então ele vai e diz assim para a família destes gêmeos. Olha, este que nós amputamos o pênis e fizemos aqui uma reconstrução cirúrgica, vocês vão chamá-lo de Brenda, a partir de hoje. Vocês vão colocar bonecas para ele brincar. Vestido rosa. Fogãozinho. Coisas do universo feminino. Já começa a ver a incoerência deles ou não? Mas calma aí, você falou que é a sociedade que impõe esses valores, vocês estão fazendo isso? Então larga! E principalmente,
jamais digam a ele que ele é ele. Não. Sempre o chame de Brenda, de mulher. Então, aquela criança foi crescendo. E Brenda começava a ver, tem algo de errado em mim. Brenda teimava em fazer xixi de pé, em rejeitar bonecas e brincar com carrinhos. E sempre perguntava para o pai e para a mãe, tem alguma coisa errada comigo? O que é? O que é? Então, com 14 anos, eles não aguentaram e, de fato, revelaram, né? Olha, o problema era esse. E ela voltou ao sexo masculino, mas algum tempo depois cometeu suicídio, infelizmente. Para você ver que o ser humano não adianta, eu e você queremos impor aquilo que ele é. Ele é aquilo que Deus fez. Fazer isso é lutar contra a natureza, é você pegar um peixe e tentar criá-lo no meio do mato, sem água. Então, é de suma importância eu e você defendermos aquilo que a Escritura defende. Deus nos fez homem ou mulher. Apenas isso. Outra coisa que eles costumam fazer para nos enganar é o uso da linguagem como estratégia de dominação. Como assim? Eles são muito espertos. Como nós vemos ali aquilo que é óbvio e negamos, né, dizendo, não, vocês estão loucos, né? Não tem como eu negar a realidade. Isso aqui é o que eu estou vendo. Então eles começam a usar o subterfúgio de usar a linguagem para confundir propositalmente a minha e a sua mente. Tanto é que George Scala, põe ele, por favor, ele diz assim, a ideologia de gênero é necessariamente ambígua. Utiliza o engano como meio imprescindível para alcançar a sua finalidade. Uma das maneiras de conseguir isso é através da linguagem. Trocar o significado das palavras. Hoje em dia é o que nós mais vemos. Olha, eu já fui xingado de tudo que é nome na minha vida. Nossa, tudo que é nome. Mas eu lembro que, por vezes, eu colocava alguma postagem sobre política e na hora eu já via, fascista! E eu sempre perguntava, né? O que é fascista? Machista! Não, explica primeiro, fascista. Eletricista. Eletricista não. Eletricista é o Ricardo. Aí tudo que é isso da vida que você imagina lá e xingava. E eu dizia, não, mas o que é fascista? Explica para mim. Eles não sabem. Você sabe, né? O que é fascista hoje, no entendimento da maioria, é um xingamento para o ex-presidente Bolsonaro ou para quem, de fato, o apoiava. Seguia ali os seus princípios. Isso é fascista. Mas a definição básica de fascismo, segundo Benito Mussolini, que de fato foi fascista, é a seguinte: tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Fascismo é um Estado gigante, onde você não tem direito a nada, você não pode falar nada contra o Estado. O que a gente vê é totalmente diferente, né? O ex-presidente deixava você ter a oportunidade até de xingá-lo. Deixava você ter arma. E o governo hoje, que é o amor, faz o contrário. Tira a nossa arma, tira o nosso direito, pelo menos está tentando a cada dia mais. Porque faz parte. Por meio da linguagem, eles tentam nos enganar. Eles tentam fazer com que nós venhamos a olhar para Gênesis 1:27 e dizer, será que de fato Deus fez homem e mulher ou aí Deus deu uma erradinha aí? Porque se Deus errou aqui na base, como que o resto vai estar certo? Se Deus errou no princípio fundamental ali, né, na criação, como que o que vem depois podemos dizer que está certo? No livro 1984, que é um livro fantástico, você não pode passar essa vida sem lê-lo, é espetacular. Ali eles também mostram como um Estado totalitário faz a troca da linguagem de forma proposital para enganar os incautos. As 3 frases mais conhecidas do livro ali é guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Quanto mais burro você é, ou seja, você não precisa buscar informação, deixa que nós passamos para vocês. Porque ignorância é força, guerra é paz, e você ser livre, você vai ser escravo. Então nós vemos que este é o caminho que já foi usado desde muito antes. Para quê? Para enganar a sociedade. Gênero sempre foi usado para coisas, não é? Qual o gênero do morango? Da palavra morango? Cadeira. Qual o gênero da cadeira? Qual o gênero do microfone? É assim que funciona. Sexo sempre foi usado para pessoas. Você pergunta, nasceu, a fulana está grávida. Qual o sexo do bebê? Você não fala qual o gênero do bebê. É qual o sexo, só que eles tentam o tempo todo nos confundir de forma proposital. Para quê? Por meio desse jogo de palavras, a realidade seja alterada. Mas segundo, põe ele, por favor. Segundo, as diferenças entre homem e mulher. E você vai ver que a diferença não está apenas no estereótipo, no exterior, porque o exterior dá para mudar, claro que dá. Então a Migrete está aí para mostrar, claro que dá. Mas as diferenças absurdas. Como eu falei, em Gênesis aqui, como nós lemos, diz que nós somos iguais, absolutamente iguais em valor diante de Deus.
A nossa alma tem o mesmo valor para o Senhor. Todavia, Deus ele nos faz com funções diferentes e geneticamente diferentes. Nós poderíamos resumir, sintetizar basicamente a diferença entre homem e mulher da seguinte forma: a força e a liderança masculina, e a fragilidade e a maternidade feminina. Aí, basicamente, são todas as diferenças. Se você entende isso aqui, você já é um cientista, pelo menos para o mundo de hoje. Aí está toda a diferença. E veja se não é verdade, biologicamente. Nós somos totalmente diferentes. Sabia que o coração do homem ele bombeia muito mais sangue que o coração da mulher? Muito mais. Ele é mais forte. O nosso pulmão capta mais ar a cada respiração. O sangue transporta oxigênio mais rápido. Consequentemente, nós temos músculos mais fortes. Assim é o ser humano. Claro, tem as exceções, né? A mulher do belo não conta, né? Mas via de regra é assim que funciona. O homem ele é mais forte. E não adianta você... Olha, hoje nós vemos em muitos esportes, né? Colocando atletas trans. Ah, mas fulano baixou o nível de testosterona nos últimos 2 anos. Mas calma aí, foi criada uma vida inteira no corpo masculino. E você percebeu que, normalmente, os homens que vão para o esporte feminino, os atletas trans, eles quebram tudo que é tipo de recorde do esporte feminino, e você não vê o contrário. Acha para mim uma mulher, eu vou para o atletismo, vou quebrar o recorde do Usain Bolt. Duvido. Não tem como. A diferença está na cara. Deus os fez homem e mulher, mas a sociedade tenta fazer com que nós venhamos negar a coisa mais óbvia, aquilo que nós estamos vendo, a razão e a nossa fé. É tão certo? Põe ali, eu coloquei algumas fotos ali. Põe ele para antes. Volta. Lia Thomas, se eu não me engano o nome dessa nadadora aqui, está quebrando tudo que é recorde na natação feminina. Mas era o William Thomas, essa que é a diferença. Nós temos no nosso vôlei a Tiffany, né? Que era Rodrigo. Agora é Tiffany. Põe próximo. Olha aí, gente, o que é isso? E João, pé de feijão. O tamanho. Como? Olha ali, gente, é fora do normal. Você imagina o LeBron James. Não, agora eu vou para o esporte feminino. Daqui a 2 anos baixa a testosterona. Então, que jeito que marquei aquele cara? Não dá, põe próximo. Como uma mulher marca um trator desse? Olha a diferença. É ilógico. Põe para frente de novo, por favor, Felipe. Duvido você adivinhar qual é o trans. Consegue? Tá quase um Transformers, né? Parece uma Scania ali, ó. É ilógico. Mas eles querem nos fazer negar o óbvio. Que Deus os fez homem e mulher. Não apenas isso. A distribuição dos cromossomos do núcleo celular é diferente. Totalmente diferente. O funcionamento do hipocampo cerebral é diferente do homem e da mulher. A velocidade das cordas vocais, totalmente diferente. Você viu as irmãs cantando aqui? Tu és a luz que brilha sobre... Você viu, Davi? Tu és a paz que acalma. Somos diferentes. Graças a Deus. Você imagina a mulher falando com você assim, Davi, vem aqui. Nossa, Deus não aguenta. Deus nos fez assim. Diferentes. Tudo é diferente. A largura da bacia, a proporção de gordura, mucosa no estômago. E se hoje eu cito a Bíblia para dizer assim, a mulher todavia será preservada na missão de mãe. Eu posso ser acusado de machismo. Sabia? A mulher, todavia, será preservada na missão de mãe. Mas para falar que eu não estou citando a Bíblia, vou citar para você uma revista INPE, né? Super interessante, que constantemente, quando tem oportunidade, descasca a gente, o cristianismo. E uma vez eles fizeram uma capa onde tinha Darwin dizendo assim, né? O homem que matou Deus. Revista super interessante. É INPE, põe ele para frente, por favor. Tem até o link ali depois para você acompanhar, se você quiser. Pode ir para frente. Pode pôr. Aí. Revista INPE. Pois o corpo feminino está continuamente se preparando para a gravidez. Uma das hipóteses para explicar o fato de a mulher ter mais gordura e o homem mais músculo é a de que em tempos primitivos a função do sexo feminino era exclusivamente a maternidade. A gordura, supõe, seria uma fonte adicional de energia necessária para levar uma gestação até o final. É claro, não apenas em tempos primitivos, né, só nessa parte que eu discordo deste artigo, mas até hoje. É totalmente diferente. O corpo da mulher está continuamente se preparando para a gravidez. Por que você acha que a menstruação é mensal?
Não deu esse mês? Vai no outro, vai no outro, vai no outro. É assim. Para isso foi criada a mulher. Temos diferenças no cérebro. O cérebro é totalmente diferente. O tamanho pode ser parecido, mas o cérebro é totalmente diferente. Um dos motivos que nós temos, uma das provas que nós temos de diferença no cérebro, é porque a mulher fala mais. Não fala, irmãs? Não fala. Claro que fala. É por conta dessa diferença. Eu vi um artigo uma vez dizendo que a mulher tinha, acho que não sei quantos milímetros de língua maior que o homem. Mas tá certo. E aí mesmo, as irmãs falam demais. E assim funciona. O Departamento de Neurologia e Comportamento da Universidade da Califórnia realizou um estudo que comprovou que o sexo ele pode influenciar como sentimos emoções, memorizamos as coisas, percebemos informações, interpretamos. Pode ver, às vezes é o mesmo fato. O homem está lá, né? Um momento difícil, passa uma tristeza lá, que triste. A mulher se desespera. Quase morre. Minha esposa está fazendo bolo agora, né? E ontem ela começou a fazer depois que nós chegamos de umas visitas. E deu errado. 3 bolos que ela fez em seguida. 2 horas da manhã, estava acordada ainda. Daí tá lá, chorando, chacoalha ela. Para, mulher, vira homem não, né? Para, se apruma. Não adianta chorar. Para. Faz outro, compra de novo, vai. Daí aprumou. Agora deu certo. Mas mulher é assim, qualquer coisa se desespera. Acha que o mundo vai acabar porque nós somos diferentes. Este mesmo cientista, ele fez um artigo onde ele mostrou, né, através de dados, que em 53 países, do Paquistão até a Noruega, homens procuravam a mesma ocupação, o mesmo serviço, a mesma forma de trabalho. Você já parou para pensar por que nós temos mais enfermeiras que enfermeiros? Tem enfermeiros? Tem. Menos. Será que é porque a enfermeira tem a função de cuidar? E, biblicamente, Deus fez a mulher com a função de cuidar? Será que tem alguma coisa a ver? Olha, na família da minha mãe, eram 10 irmãos, né, que chegaram à vida adulta, 7 homens e 3 mulheres. Dos homens, eles variavam ali de pedreiro a caminhoneiro. Não saía muito daí, não. As 3 mulheres, 3 enfermeiras. Será mera coincidência? Essa semana mesmo. Essa semana, segunda-feira, agora está de folga, meu pai passou mal, deu uns piripaque nele lá, e eu e a minha irmã tivemos que chamar o SAMU. Aí veio. Quem era o motorista? Homem. Enfermeira? Mulher. E que coisa! Será apenas coincidência? Mulheres são mais frágeis, diz a Bíblia. Quando tem bebês ainda, já viram, daí é fragilidade pura, né? Qualquer coisinha que você fala, acabou. É assim que a Escritura diz, somos diferentes. Mulheres são mais afetuosas. Será que é simplesmente por conta de uma questão cultural? Ou Deus fez as mulheres mais afetuosas para que a espécie pudesse se propagar, garantir a existência por muito, muito tempo? Será que é apenas por conta disso? Olha o grau de exigência que um bebê faz das irmãs. Gente, pelo amor de Deus. Exigências que talvez nem o rei da Idade Média exigiria. Bebê, você tem que cuidar dele 24 horas por dia. Se você tem um bebezinho, você sabe como que é, irmã. Nem ao banheiro você vai mais sossegado. Se está tudo quieto, você sabe, tem problema. Você vai tomar banho, você tem que deixar a porta semi-aberta. Por quê? Não dá para deixar sozinho. 24 horas por dia cuidando da criança. Bebês, ao mínimo desconforto, já chora. Está suado, chora. Está com sono, chora. Por que não dorme quando está com sono, gente? Essa é a diferença básica, né, de crianças e adultos. Adultos suportam dificuldades, dor, momentos mais difíceis. Criança não. O psiquiatra Jordan Peterson, põe ele, por favor, vai dizer assim: a mulher está cercada por um mundo ameaçador e deve atender às necessidades do bebê, não importa o que prefira. Por isso, seu sistema nervoso é programado para executar essa tarefa da forma mais perfeita. E a desvantagem é que um temperamento assim não funciona muito bem quando você está lidando com adultos, especialmente quando está lidando com eles num ambiente de negócios. É uma maravilha o sistema nervoso da mulher ser apropriado para ser sugada por um ser chamado bebê. Ah, mas quando é no trabalho, isso é um prejuízo. É um prejuízo aceitar tudo. Será que as mulheres elas são mais afetuosas, carinhosas, tendenciosas à entrega por conta da cultura, como eles dizem? Né? Cultura, ou seja, assim. Ou por conta
deste princípio aqui de Gênesis, que Deus as fez, mulher, com essas tendências, com esses objetivos. Será que é cultural? É porque Deus assim as fez. Porque, ora, preparou elas para criar os bebês. A natureza da mulher, ela não é um ambiente para um lugar competitivo, agressivo, de liderança. Não é. Mulher, de vez em quando, dá uns piripaque. Pode ver, tá de TPM ainda, surta. No quartel, quantas vezes? Às vezes chegava o tenente, alguém xingando lá. Cara, os homens aguentavam, xingo eles porro lá e de boa, né? Você olhava a mulherada, que a lágrimas correndo, que sabe? Não aguenta! Assim é mulher. Jordan Peterson, mais uma vez, ele vai dizer assim: em minha experiência em instituições, mulheres são mais tendenciosas a não reclamar, a aceitar tudo e não receber o crédito. Por quê? Porque estão acostumadas a serem exploradas por bebês. Literalmente, bebês exploram. Pode ver, mulher em serviço não reclama muito, não. Ah, ela que fez, mas o chefe pensou que foi a outra. Deixa pra lá, né? Se a gente, o que faz? Não, fui eu. Avisa que fui eu, rapaz. Onde já se viu? Somos diferentes. Sua capacidade de aceitar tudo por conta de bebês é uma desvantagem quando se trata de liderança. Por isso que Deus fez o homem para liderar. O homem mais forte. Mulheres, via de regra, são sedutoras. Você não vê homem fazendo fotinho no Facebook lá, né? Com biquíni, já viu? Homem com a fotinha. Você não vê. Por que a mulher precisa ser sedutora? Ora, porque tem menos músculo. Você consegue imaginar Dalila chegando em Sansão sem Sansão? Qual é o segredo da força? Aí Sansão mente. Aí Dalila aloprada. Você tá louco, rapaz? Cai pra dentro, agora eu vou te quebrar no meio. Não dá para imaginar Dalila fazendo um negócio desse. O que ela tem que fazer? Como não tem força? Vamos seduzir. Vê se não é verdade em relação às crianças. E via de regra, meninas brincam de boneca. Homens de videogame. Qual que é a diferença básica disso? Eu acho legal, né? Por exemplo, você pega lá as menininhas brincando de boneca. A harmonia entre elas. Uma tá com o bebezinho, a outra tá fazendo comidinha, e uma fala assim: você segura o meu bebê para eu poder fazer tal coisa? Sim, faz comida para nós duas, a gente dá comida para os dois bebês de uma vez, eu cuido do seu. Eu troquei o seu bebê, ele estava sujo, sabia? Muito obrigado, amor. É assim que elas brincam. Tem harmonia entre elas brincando. Põe dois meninos jogando videogame. Pode ser irmão. Já era, quebra o pau se um perde. Você roubou! Não adianta! E puxa o controle, e sai loprada. É assim. Nosso universo é diferente. Eu vejo isso aí, por exemplo, em relação às irmãs da igreja. Constantemente as irmãs estão fazendo café lá, né? Vai ter um dia 22 agora, né? De novo. Elas fazem café. Essa é a comunhão das irmãs. Lá em Pina, semana sim, semana não, elas dão um jeito de fazer lá. Aí uma leva uma coisa, a outra leva a outra. Eles levam tanta comida, gente, pelo amor de Deus. Tanto é que os maridos vão pegar as mulheres depois, as mulheres comeram, a gente come e ainda sobra. E todo mundo conversando, é maravilha. Assim é a comunhão de mulher. Nós, sábado sim, sábado não, jogamos bola. Pergunta se não quer perder pro outro. De jeito nenhum, a gente estava jogando a última vez. O meu filho deu um carrinho em mim, deixou um calão desse tamanho na minha canela. Matar ele. Sorte que é futebol. Quase que eu falei igual a mãe do Cris, né? Eu te coloquei no mundo, eu tiro dele, rapaz. Só que eu não fiz isso. A gente não quer perder para ninguém. Nós somos totalmente diferentes. Homem e mulher. Mulher é mais afetuosa. É mais delicada. É mais atenta. Por isso que bate menos o carro. É pesquisa. Mulheres batem menos o carro porque são mais atenciosas. Ela pensa, dá para passar ou não dá? Na dúvida não vai. O homem, tá um fininho. Se fizer uma forcinha, vai. Cabe. Por que a gente toma multa no sinal amarelo? Porque o sinal amarelo pra gente é o quê? Acelera que dá tempo. A mulher tá o verde, 10 segundos soltando, já tá pisando freio. Somos totalmente diferentes. É por esse motivo, irmãs, que olha, que Deus não deixou a gente para cuidar de bebê de forma integral. Porque a gente não lembra nem onde está a cueca da gente. Você acha que a gente vai lembrar de criança? Há tempo atrás, eu fui comprar um material barato, tinta, e eu falei meus 3 filhos, né? Espera na outra esquina ali, vai comprar tinta, daqui a pouco a gente vai embora. E foi o mais velho, com os outros 2, ficaram lá, né? Na calçada brincando. E eu em Guará. O cara colocou a tinta no carro, e embora. Chegou em Aparecida. Ué, meu Deus, meus filhos! 3 numa tacada só. Voltei. Peguei eles. Samuel, tadinho, tá coxinha de lá. Esqueceu a gente.
Isso é para você ver que a Bíblia diz, né? Ainda que a mãe esqueça do filho, Deus não esquece, o pai esquece. Aí, esse tempo atrás nós estávamos em um aniversário, aqui em Pinda, e estava chovendo, né? Eu peguei e fui embora. Deixei o Arthur para trás. Daí na hora que eu estou lá assim, não, os irmãos dele, pastor, tem um filho seu que vem. Nossa, sério. Eu falei, irmãos, mas pense na evolução, né, pastor? Eu esqueci 3 a primeira. Esqueci 1 agora, gente. Isso aí é evolução, estou mudando. Só que os irmãos não conseguem, os irmãos ficam tirando sarro em mim. Eles não conseguem ver o progresso. Mas é por isso, a gente não pode. Não pode. Deus fez a mulher para isso. Somos diferentes. Olha aí, eu vejo às vezes a foto das irmãs, por exemplo, tem algum evento assim. Como que a irmã tira foto? Já viu? Ah, vai fazer chá. Tira aqui, ó. É uma do ladinho da outra, segurando a cintura da outra, assim, né? Roxinho colado. Como que os homens tiram foto? Tá lá, vem aqui, Ricardo. Vem aqui. GG, fica aqui. É assim. E já viu um homem quando vai ao banheiro? Shopping, meu irmão. Aí você vê se o cara é um homem raiz mesmo. Tem lá 5 mictórios. O primeiro que chegou, usa do meio. O segundo que chegou, usa da ponta. O terceiro que chegou, usa da outra ponta. A gente tem código de honra, você nunca usa o do lado. Se chega um quarto, ele espera alguém sair, mas ele não usa. As mulheres não convidam a outra para ir ao banheiro. Eu vou ao banheiro, quer ir comigo? Você consegue imaginar eu fazendo isso? Ricardo, eu vou ao banheiro, quer ir comigo? Sai fora. O nome é Ricardão ainda, de jeito nenhum. A gente é diferente. Porque Deus nos fez assim. E terceiro e último, põe ali, por favor, para encerrar. Ainda bem que a gente é diferente. Terceiro, consequências da ideologia de gênero. A primeira é a destruição da sociedade. Sim, a sociedade é destruída. Começando pela destruição da pessoa, do eu. A própria pessoa é destruída. A ideologia de gênero talvez seja a maior fraude já vista em toda a humanidade. Mais do que aquelas fraudes da paleontologia. Mais do que todas essas mentiras aí. Você olhar para um homem e dizer não é homem, é a maior fraude da humanidade. E não adianta, queridos. Pode fazer tratamento. Pode fazer cirurgia. Pode fazer tratamento hormonal. Pode mudar todas as coisas. O restante continuará sem mudar. Aristóteles ele vai falar que há uma diferença entre essência e acidente. O que seria essência? Essência é aquilo que você é, por essência. Você pega um cachorro com 4 patas, não interessa se ele é um bacê pequenininho ou se ele é um bulldog, um rottweiler, um cachorro maior. Uma criança consegue olhar e ver au-au e au-au. Mesmo com as diferenças acidentais, cor de pele, tamanho, latido mais fino, mais grosso. Essas diferenças acidentais aí, mas há uma essência. O ser humano também. O ser humano há uma essência. E não adianta. Você pode fazer igual, né? Algumas mulheres que arrancam o peito. Implantam pelos, barba. Ai, nojento, credo. Mas continua, a essência é a mesma. Você pode pegar a Roberta Close e você olha, gente, que mulher linda. Mas tem próstata. É assim que funciona. Você muda os acidentes, mas a essência continua a mesma. Cirurgia nenhuma pode mudar isso. É basicamente o seguinte, é você pegar, imagina, não sei se alguém aqui tem Ford K, é você pegar um Ford K e pegar um adesivinho escrito Maro depois e colar ali, né? Ficar Camaro. Não adianta você andar com um adesivo escrito Camaro. Seu carro é um Ford K, gente. Nós temos 23 pares de cromossomos. 22 iguais. Um apenas diferente. Nesse daí, já toda a nossa diferença. Toda a nossa diferença. A ideologia de gênero, ela só pode ser implantada por meio de ditadura. E por isso é o perigo ao qual nós estamos correndo em nosso país, como eu disse no começo. Se há um Estado totalitário, ditatorial, é apenas assim que eles conseguem implantar. Porque, do contrário, não tem como negarmos a lógica, a realidade. Para encerrar, põe ele, por favor. O marxista Firestone, ele vai dizer assim: assim como para garantir a eliminação das classes econômicas exige-se a revolução da classe dominada, proletariado, mediante uma ditadura temporal e a conquista dos meios de produção, da mesma forma, para garantir a eliminação das classes sexuais, exige-se a revolução da classe dominada, as mulheres, e seu controle dos meios de reprodução.
E assim, com o objetivo final da Revolução Socialista não era apenas a eliminação do privilégio da classe econômica, da mesma forma, o objetivo final da Revolução Feminista deve ser, diferentemente do objetivo primeiro do movimento feminista, não apenas a eliminação do privilégio masculino, mas também da própria diferença de sexo. É isso que eles querem fazer. Simplesmente pegar a Gênesis 1:27, abolir, rasgar. Se Marx queria acabar com as classes sociais e econômicas, o movimento feminista, ele quer acabar com as diferenças sexuais, para dizer que somos iguais. No livro 1984, que eu citei no começo, tem uma cena no finalzinho ali, muito interessante, né? Ali você vê O'Brien, que era do partido, do governo, só tinha um partido, assim como é na China, né? Assim é uma ditadura, só um partido. O'Brien, ele chega diante de Winston, que é o personagem principal, e coloca 4 dedos na frente de Winston e diz assim, Winston, quantos dedos tem aqui? Winston diz, 4. Não, Winston. De novo. Winston, quantos dedos tem aqui? 4. Não, Winston. Então ele começa a torturar o Winston. Winston, quantos dedos tem aqui? 4. Tortura, tortura e tortura, até que chega uma hora que o Winston arrega. Quantos dedos você quer que eu fale que tem aí? Porque quando o Winston diz 5, Winston, é mentira. Então o Winston diz, mas quantos? Quantos você quer que eu fale que tenha? E ele diz, Winston, são 4. Mas pode ser 5. Pode ser 10. Pode ser 2. É aquilo que a gente decidir. E não basta apenas você dizer. Você tem que acreditar. É isso que eles estão tentando fazer comigo, com você. Por isso que João 8,32 vai dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos enriquecerá? Não. E a verdade vai vos tornar célebres, famosos? Não. Vai vos tornar amados? Não. Conhecereis a verdade e a verdade vai nos libertar. É isso que a Escritura diz. O livro Moby Dick tem uma frase fantástica dele que vai dizer assim, ai de quem não for verdadeiro, mesmo que a falsidade seja a salvação. Ai daquele que for verdadeiro, mesmo que a falsidade seja a salvação. Nós estamos chegando nesses tempos em nosso país, onde você mentir talvez seja a única solução para que você permaneça vivo, ou pelo menos em um processo. Talvez até matar demore um pouquinho, né? Talvez não a gente. Nossos filhos, talvez eles comecem a matar, se continuar assim. Mas estamos caminhando para isso. E é uma alegria, claro, eu e você termos uma vida longa, família, dinheiro, bens, isso é maravilhoso. Mas esse não é o objetivo da nossa existência. Não deve ser o objetivo da nossa existência. O objetivo da nossa existência deve ser conhecer a verdade e não negá-la em hipótese alguma. É conhecer a verdade e fazer como muitas mulheres donas de casa que no Coliseu, aterrorizadas por leões famintos, diziam, eu não posso negar, eu o vi morto na sexta, mas eu o vi ressurreto no domingo. Só há um Deus. Sabia que muitos homens comuns como nós, trabalhadores, eles viam suas filhas serem estupradas, filhos degolados, e a pergunta que eles precisavam responder era, nega que Jesus é Senhor, César é Senhor. Eles diziam, não posso. Há um Senhor, há um Deus, e esse é Jesus Cristo. E graças a homens e mulheres corajosos como esses, que Tertuliano vai dizer, né? A semente dos mártires, ela de fato fez com que a igreja pudesse avançar. O sangue dos mártires, perdão, é a semente da igreja. Que eu e você venhamos a continuar corajosos, independente do que aconteça. Que a nossa fé permaneça inabalável. Seremos tentados? Claro que seremos tentados. Sim. Mas que Deus faça de nós homens e mulheres de coragem. Não apenas em nossa cidade, em nossa família, mas aonde o Senhor nos plantar. Que sejamos corajosos, independente da circunstância, independente do que venha pela frente. Amém, meus irmãos?